Abra o seu exemplar da Bíblia Sagrada em Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 2. Esse texto é um texto muito conhecido, porém a palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Nenhum pregador consegue exaurir o conteúdo das Escrituras. Então nós vamos recorrer a um texto bem conhecido, Atos 2 e 42. Enquanto os irmãos procuram, eu externo minha gratidão a Deus por estar aqui mais uma vez. Que Deus abençoe a todos os presentes, aqueles que nos acompanham também através do canal da igreja no YouTube. Nossas saudações fraternas em Cristo. Louvo a Deus pela vida do pastor Daniel, pela confiança, o ministério aqui presente na pessoa do evangelista Gideão, nosso vice-presidente. Que Deus abençoe todo o corpo de obreiros desta casa. Atos 2 e 42 diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? Meus irmãos, nós estamos ainda no início de 2025 e nós temos com certa ênfase batido em cima dessa mesma tecla de que, por orientação divina, o nosso pastor, apoiado de forma unânime pela diretoria, corpo de obreiros e etc., entendem que o ano de 2025 será o ano de quê? Do crescimento. Então nós queremos, ao longo dessas 2, talvez 3 semanas, falarmos sobre esse tema que é tão presente nas Escrituras, que é o crescimento. E de forma introdutória, nada melhor do que nós recorrermos à igreja que é considerada a igreja modelo, e para nós ela é uma igreja modelo, que é a igreja apostólica, a igreja de Atos. É interessante se nós pudéssemos raciocinar um pouquinho, pensar um pouco, e trazendo para hoje, se nós tivéssemos a existência de uma igreja hoje no mundo que fosse relevante o suficiente para causar preocupação dos governantes. Imaginemos aí as potências mundiais: Estados Unidos, China, Rússia, Japão, Emirados Árabes Unidos, enfim, preocupados com um grupo de pessoas que serviam a Deus, que não negociavam seus princípios. Foi exatamente essa mesma preocupação que a igreja apostólica causou no Império Romano, o maior império do mundo, a maior potência imperial do mundo. O Império Romano tremeu diante da igreja apostólica. Eles não tinham os recursos que nós temos hoje, eles não tinham as oportunidades que nós temos hoje, mas a igreja apostólica possuía algumas características que nós devemos ter, e foram essas características que causaram um crescimento assustador na igreja primitiva. Crescimento tão grande que as estruturas do Império Romano ruíram, tremeram, foram abaladas diante da pujança da igreja apostólica. Então nós vamos ver essas características nesse primeiro momento. E
posteriormente nós vamos recorrendo a outros textos da Bíblia para que possamos extrair o que Deus tem a falar conosco. Então, quais são as características que faziam a igreja apostólica crescer? Nós estamos falando que este ano é o ano do crescimento. E não é só um chavão, não é só um clichê, não é só uma confissão de fé nossa. Mas nós entendemos que por orientação do Espírito Santo de Deus, profeticamente nós estamos anunciando que este ano será um ano de crescimento para a igreja dele, para o povo de Deus, para a glória do nome do Senhor. E o texto que nós lemos, irmãos, é um texto que sintetiza, que resume as qualidades dessa igreja que cresceu de forma assustadora, a igreja apostólica. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que eles perseveravam em quê? Pode melhorar, irmãos. O número está reduzido, mas se nós tivermos vontade, melhora. Eles perseveravam em quê? Na doutrina dos apóstolos. E o que é a doutrina dos apóstolos? A doutrina dos apóstolos é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada, são as Escrituras. Então a primeira característica que essa igreja que mais cresceu na história possuía era a sua fidelidade à palavra, o seu amor pela palavra, a sua dedicação pela palavra. Então, se nós estivéssemos aqui construindo essa igreja e imaginando um edifício espiritual sendo erguido, edificado diante de nós, nós iríamos perceber que essa igreja não cresceu para cima, nem para os lados, mas ela cresceu em primeiro lugar para baixo. As raízes doutrinárias da igreja apostólica era firmada na palavra. O fundamento da igreja apostólica era a palavra, era a Bíblia. Lembrando que a Bíblia, o Novo Testamento, ainda estava em fase de escrita, de confecção. Então o que eles tinham na época era o Antigo Testamento, que eles interpretavam pela ótica do Espírito Santo, tendo Jesus como a chave de interpretação. Nós vemos na pregação de Pedro ele citando os salmos e aplicando a Cristo, os profetas e aplicando a Cristo. Ou seja, essa igreja só cresceu da forma que cresceu porque ela perseverava na palavra, ela perseverava nas Escrituras. Vamos para Efésios capítulo 2, versículos 20 a 22. Qual era o fundamento da igreja apostólica? A palavra. Efésios 2, do versículo 20 ao versículo 22. Eu irei ler. Diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce. Veja, uma vez que a igreja é edificada, fundamentada, estruturada, embasada na palavra, ela cresce. No qual todo o edifício bem ajustado cresce, para templo santo no Senhor. O nosso crescimento na palavra é um crescimento no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. A igreja de Atos só crescia porque a bússola orientadora, o GPS que norteava o caminhar da igreja apostólica, era a palavra de Deus. A Bíblia diz em João capítulo 15, versículo 3, Jesus diz aos seus discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A palavra de Deus limpa. Um dos símbolos da palavra de Deus na Bíblia é a água.
Quando nós tomamos banho, a água em nosso corpo, ela remove da pele as células mortas. Ela minimiza o risco de infecção, remove os ácaros, alivia o estresse. Existem estudos psicológicos que se dedicam a pesquisar os benefícios psicológicos e emocionais do banho. E nós estamos falando da água física. Agora, se nós aplicarmos esse princípio às Escrituras, nós iremos ver que a nossa alma é oxigenada quando a palavra de Deus promove uma limpeza em nosso interior. A palavra limpa, a palavra varre, a palavra remove as impurezas, a palavra sacia a nossa sede espiritual. É na palavra de Deus que nós encontramos todas as fontes. E nós não podemos cometer o erro da nação de Judá, porque Jeremias condena essa nação no capítulo 2, versículo 13 do livro do profeta. Jeremias, usado por Deus, diz assim: vocês cometeram duas maldades. Primeiro, vocês deixaram a mim me deixaram, e cavaram para si cisternas rotas que não detêm as águas, que não retêm as águas. A palavra de Deus é essa fonte inesgotável, irmãos. A palavra de Deus é essa fonte que jorra para a vida eterna. Jesus, em um dia de festa em Jerusalém, João 7, versículo 37 e 38, ele diz assim, a Bíblia diz assim: e Jesus, no último dia da festa, proferiu as seguintes palavras: quem crê em mim, como diz as Escrituras, em seu interior fluirão rios de água viva que jorra para a vida eterna. Fundamente a sua fé na palavra, fundamente a sua vida na palavra. O que vai mudar a nossa vida, irmãos, não é virar o ano na igreja, não é usar a superstição que nós temos culturalmente aqui no Brasil, de pular 7 ondinhas na beira da praia, de romper o ano novo com roupas brancas, nada disso. O que vai fazer eu e você crescer, prosperar, é se nós tivermos a nossa vida pautada na palavra de Deus. Não existe mantra evangélico, não existe simpatia evangélica. Um crente debaixo da direção da palavra, ele cresce. Queira o Império Romano ou não, a igreja apostólica crescia. Queira os judaizantes ou não, a igreja apostólica cresceu. Queriam os opositores ou não, a igreja apostólica cresceu e sacudiu o mundo antigo. Por quê? Porque ela estava baseada na palavra de Deus. A Bíblia diz em João 17, versículo 17, Jesus está orando ao Pai pelos discípulos, e ele diz assim: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é um agente santificador na vida do crente. A Bíblia diz em Hebreus 4:12 que ela é como uma espada de 2 gumes. Ela corta mais, irmãos, do que um bisturi afiado nas mãos de um cirurgião. Ela remove, ela corta para remover o câncer, a ferida. Mas essa palavra que corta e remove a ferida, ela também tem um bálsamo que estanca, que cura, que sara. É a palavra de Deus. A igreja de Atos foi uma igreja que cresceu, que avançou, porque ela estava fundamentada em primeiro lugar na palavra de Deus. Lembra da oração de Abacuque? E nós falamos tanto sobre avivamento em nosso meio. Avivamento não é nós cantarmos a música certa, o ritmo certo. Não é nós agendarmos e querer fazer a agenda do Espírito Santo, porque ninguém faz a agenda do Espírito Santo. Um dos aspectos inegociáveis do Espírito Santo é a incontrolabilidade. Ninguém, nem eu, nem você, nem o pastor, nem a diretoria, ninguém controla o Espírito Santo. O Espírito Santo faz o que quer. É o que Jesus diz a Nicodemos em João capítulo 3. O vento sopra onde quer. Quando ele quer, ele faz. Quando ele quer, ele batiza. Quando ele quer, ele renova. Quando ele quer, ele opera. Quando ele quer, ele distribui dons. Quando ele quer, ele faz um rebuliço no meio do seu povo.
porque o Espírito Santo ele é soberano. Mas o avivamento de Abacuque é um avivamento que vem embasado na palavra. Abacuque 3:2, ele começa dizendo assim: eu ouvi o quê? Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aí ele ora: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira lembra-te da misericórdia. Ou seja, o avivamento ou a oração de avivamento de Abacuque é um avivamento baseado na palavra. Ele ouviu a palavra. É o que ele vê no capítulo 2. O anúncio do que Deus iria fazer. Quando ele ouve a palavra, ele teme. Quando ele teme, então ele começa a orar. É a palavra de Deus que move o profeta Abacuque a orar. É a palavra de Deus, irmãos. Não haverá crescimento em nossas vidas, não haverá crescimento na vida da igreja, coletivamente, se nós não estivermos fundamentados na palavra. Nós estamos no início do ano, e eu vou perguntar e você não precisa responder, responde para você mesmo. Como é que está o seu plano anual de leitura da Bíblia? Eu não sei quem foi que criou essa história, mas eu já ouvi ela algumas vezes. De que o dia da mentira do crente não é 1º de abril, é o dia 31 de dezembro, que é o dia que os crentes fazem as promessas mais corajosas para Deus, na virada. Ano que vem eu vou ler a Bíblia o ano todo. Ano que vem eu vou tirar pelo menos meia hora de oração. Ano que vem eu vou estar envolvido nos trabalhos da igreja. Ano que vem eu vou ser um dizimista fiel, eu vou ser um ofertante. Dia 15 de janeiro, tipo na data de hoje, boa parte das promessas já caíram por terra. Como está a nossa leitura da Bíblia? O nosso amor pelas Escrituras? Nós só iremos crescer se nós estivermos fundamentados na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem um poder nutritivo para a nossa alma. 1 Pedro 2:2. Vamos para o texto bíblico. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Olha o que Pedro diz sobre a palavra de Deus: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades o quê? Vades o quê? A palavra de Deus é nutritiva, igual o leite materno. Nunca inventaram uma fórmula de leite industrializado, seja ele os vários tipos de NAN que existem por aí, que consiga suprir os benefícios que o leite materno causa a um recém-nascido. Assim é a palavra de Deus, irmãos. Tudo que você precisa para ter uma nutrição espiritual, um crescimento espiritual, está aqui na palavra de Deus. E Pedro diz, para que por ele vá descrescendo. O crescimento ele vem oriundo da palavra de Deus. Vamos ter mais amor pela palavra de Deus. Vamos dedicar mais tempo à palavra de Deus. Jesus venceu Satanás quando ele foi tentado. E eu gosto do relato de Mateus capítulo 4. Jesus vence o diabo com a palavra. Quando o adversário chega e diz: se você é o filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pão. E Jesus olha para ele citando o código deuteronomista, Deuteronômio capítulo 8. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É a palavra de Deus. A palavra de Deus é o maior tesouro que nós temos. Paulo diz a Timóteo, no capítulo 1, versículo 14: guarda o bom depósito, guarda a palavra, guarda as escrituras, que nós possamos amar a palavra de Deus. A primeira característica do crescimento da igreja de Atos era que ela crescia para baixo, fundamentada, estruturada na palavra de Deus. A Bíblia diz que quando Paulo chega em Bereia, Atos 17, o apóstolo Paulo estava pregando, e os cristãos bereanos
com os pergaminhos abertos, analisando, para ver se o que Paulo estava falando tinha base nas Escrituras. Pode ser quem for, pregando, ensinando, ministrando, cantando. Já pensou se nós passássemos pelo filtro da Bíblia os hinos que nós cantamos? E eu não quero aqui ser crítico de hino, mas tudo que nós vivemos, a nossa regra, irmãos, de fé e de prática é a Bíblia. Precisa estar fundamentado aqui. Que nós possamos valorizar a palavra. A igreja de Atos crescia em primeiro lugar para baixo, edificada, fundamentada, alicerçada na palavra de Deus. Eu me lembro de uma história de alguém que queria impactar na EBD, e ele estava lendo um livro, e ele comentou comigo: irmão Giovanni, eu vou trazer um assunto na EBD, naquela aula, dentro do assunto, que todo mundo vai ficar boca aberta, porque eu estou lendo um livro que eu vi coisas que eu nunca vi na Bíblia. O título do livro era A Divina Revelação do Inferno. E eu já li esse livro mais de uma vez, e eu falei para ele: eu sei por quê que você nunca viu na Bíblia o que você encontrou nesse livro, porque não está na Bíblia o que está nesse livro. Que nós possamos, irmãos, filtrar tudo pela palavra de Deus. A igreja de Atos não se dobrava diante dos leões. As arenas romanas lotadas para verem as feras dilacerarem os corpos daqueles cristãos, mas eles não se dobravam porque eles estavam fundamentados na palavra de Deus. Crescia para baixo. Quando nós olhamos no livro de Atos, nós vamos perceber que a segunda característica de crescimento dessa igreja estava na sua comunhão com Deus. Após crescer para baixo, edificada na palavra, ela crescia para cima, em comunhão com Deus. Crescimento de fundamento, palavra. Crescimento para cima, adoração, comunhão com Deus. Era uma igreja que tinha uma comunhão tão tremenda com Deus, tão profunda com Deus, que nada conseguia, nem as perseguições, mitigar a espiritualidade desse povo. Quanto mais eles eram perseguidos, mais eles cresciam, porque eles estavam ligados intimamente a Deus. Bom seria, irmãos, se todos nós tivéssemos a mesma sede de Deus que a igreja apostólica tinha. Os cultos não eram peças teatrais, não havia animadores de auditório, mas havia homens e mulheres comprometidos com Deus, com sua palavra, e que buscavam a Deus de forma integral. Incessantemente eles estavam orando no templo, nas casas, nas ruas. Eles estavam buscando a Deus, e o resultado dessa entrega que eles tinham a Deus era crescimento. Nós só iremos crescer, em primeiro lugar, se nós estivermos fundamentados na palavra. Crescimento para baixo. Segundo lugar, o ano de 2025 só será para nós a de esperança, o ano do crescimento, se nós, depois de crescermos para baixo, fundamentados na palavra, nós crescermos para cima em comunhão com Deus. Era o Espírito Santo que estava no controle da situação. O livro de Atos poderia ser renomeado como Atos do Espírito Santo, e não Atos dos Apóstolos, porque os apóstolos que se destacam aqui é Pedro, do capítulo 1 ao capítulo 12, e Paulo, do capítulo 13 ao capítulo 28. Mas o Espírito Santo está presente no livro de Atos, do capítulo 1 ao capítulo 28. São os atos do Espírito Santo na vida da igreja. E por que o Espírito Santo tinha um agir, uma ação livre? Porque a igreja apostólica tinha comunhão com Deus. Essa igreja desejava ser cheia do Espírito Santo. Essa é a tônica do livro de Atos. O Espírito Santo enchendo a igreja.
Eu me lembro de uma assertiva que fez um dos grandes ensinadores históricos das Assembleias de Deus, o saudoso pastor Valdir Bissen. E ele dizia mais ou menos assim sobre o livro de Atos. No capítulo 1, nós temos a promessa do enchimento do Espírito Santo. Atos 1:8. E recebereis o poder, a virtude ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A promessa do enchimento do Espírito Santo. Atos 2 é o cumprimento da promessa, porque está escrito que os discípulos estavam todos reunidos em um mesmo lugar, assim como nós estamos. E de repente ouviu-se um som, como de um vento. Não era um vento, o som parecia como o som de um vento, veemente e impetuoso. E de repente, irmãos, todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Atos capítulo 3. Está Pedro e João para o segundo período de oração. A igreja orava de manhã, de tarde e de noite. Na oração vespertina eles estão indo. Quando estão entrando no templo, na porta chamada Formosa, um pedinte estende a mão e diz assim: me dá uma esmola, me dá uma assistência financeira. Eles disseram: não temos ouro e nem prata, mas do que nós temos. Eles estavam cheios do Espírito Santo. Isso nós te damos, em nome de Jesus. Levanta e anda. E o coxo andou e saltou, e um grande alvoroço fez-se naquele lugar, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 4, a igreja está sendo perseguida. O sinédrio queria parar a igreja. E quando a igreja de Atos está sendo perseguida, ela não vai para as praças protestar. Não tinha na época, mas se tivesse rede social, a igreja não iria fazer live para reclamar. Os crentes foram orar. E está escrito em Atos 4:31, que tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E o que aconteceu? Todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Atos capítulo 5, Pedro está dirigindo o culto cheio do Espírito Santo. Escutem e prestem atenção no que eu vou dizer. É preciso ser cheio do Espírito Santo para ter discernimento, para saber o que é e o que não é. Porque chegaram Ananias e Safira mentindo a respeito de uma oferta. E Pedro, cheio do Espírito Santo, com discernimento, disse: vocês estão mentindo. Tanto Ananias quanto Safira morreram, porque tinha um homem cheio de Deus, com discernimento do que era e do que não era. Atos 6. A igreja cresceu de forma tão assustadora que houve a necessidade de instituir o diaconato. E uma das prerrogativas para ser diácono qual era? Ser cheio do Espírito Santo de Deus. Atos 7. Estevão, um dos diáconos, está pregando um dos sermões mais expositivos da Bíblia. Ele está sendo apedrejado pelas autoridades judaicas, pelos judaizantes, mas cheio do Espírito Santo. As pedras estavam atingindo a sua face, o seu crânio, mas cheio do Espírito Santo. Os seus olhos espirituais se abrem e ele vê Jesus assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Atos 8. Filipe é impulsionado pelo Espírito Santo a pregar em Samaria. E enquanto Filipe estava pregando, o que aconteceu? O Espírito Santo foi derramado sobre aquele lugar, e muitos sinais e maravilhas foram operados na região dos samaritanos. Atos 9. Paulo está indo para Damasco, ainda conhecido pelo nome de Saulo, seu nome judaico. Mas no meio do caminho entre Jerusalém e Damasco, Jesus vai ao encontro de Saulo e diz: Saulo, Saulo, por que me persegue? Tem um clarão, ele cai por terra. Quando ele cai, Jesus dá a orientação do que ele iria fazer. E quando ele está na rua chamada direita, Ananias ora por ele. E a Bíblia diz que quando Ananias orou por Saulo, mesmo contra a sua vontade, a Bíblia diz que Saulo foi cheio do Espírito Santo de Deus. Atos 10. Pedro está pregando na casa de Cornélio, e é a única vez que a Bíblia fala da queda do Espírito Santo. Por quê? Porque em Atos 10 está escrito que enquanto Pedro falava, caiu o Espírito Santo sobre eles, e na casa de Cornélio todos foram cheios do Espírito Santo. Atos 11.
Pedro agora tem que explicar para os apóstolos o porquê que ele estava na casa de um gentil, de um não judeu. E ele diz: olha, o que aconteceu na casa de Cornélio foi o cumprimento da promessa. Vocês ouviram que João Batista disse que após ele viria alguém que é antes dele, que é mais poderoso do que ele, que ele não tinha a honra, a capacidade de desatar a sandália dos seus pés. E João disse: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É o que aconteceu na casa de Cornélio. É por isso que eles foram cheios do Espírito Santo. Atos 12. Pedro está preso. Quando Pedro está preso, a igreja está orando. E a igreja cheia do Espírito Santo, orando por Pedro, cheio do Espírito Santo que está preso, Deus envia um anjo. E o anjo abre a porta do cárcere. E Pedro é solto para continuar cheio do Espírito Santo, pregando o Evangelho. Atos 13. Os discípulos estão reunidos em uma das bases missionárias da igreja primitiva, a cidade de Antioquia. E lá a Bíblia diz que aqueles irmãos estavam orando, jejuando, consagrando. E disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. Cheio do Espírito Santo para fazer a obra missionária. Atos 14. Barnabé e Saulo estão cheios do Espírito Santo em Listra, em Derbe, em Icônio, em Antioquia da Psídia, na Galácia do Sul. Atos capítulo 15, cheio do Espírito Santo no primeiro concílio da igreja, o concílio de Jerusalém. Atos capítulo 16, Paulo e Silas estão presos, mas cheio do Espírito Santo. As cadeias não conseguiram conter a essência de uma verdadeira adoração. E enquanto eles adoravam presos, as estruturas do cárcere foram removidas, porque Deus mandou um terremoto. E eles, cheios do Espírito Santo, saíram e continuaram pregando a palavra de Deus. Atos 17, Paulo está cheio do Espírito Santo em Atenas. Atos 18, Paulo está cheio do Espírito Santo em Corinto. Atos capítulo 19, Paulo está cheio do Espírito Santo em Éfeso. Atos 20, Paulo está cheio do Espírito Santo, dizendo aos presbíteros da igreja de Éfeso que eles tinham que ser homens cheios do Espírito Santo. Atos 21, 22 e 23, Paulo está cheio do Espírito Santo em Jerusalém. Atos 24, 25 e 26, Paulo está cheio do Espírito Santo em Cesareia. Atos capítulo 27, Paulo está cheio do Espírito Santo dentro de um navio. O navio que o levava preso a Roma, a pedido dele. O navio começa a afundar, todos estão desesperados, mas Paulo, cheio do Espírito Santo, diz assim: ninguém vai morrer, todo mundo vai chegar à terra firme, porque Deus me falou a importância de ser cheio do Espírito Santo para enfrentar os naufrágios, os desafios da vida. Lá na ilha de Malta, onde o navio chegou, onde eles desceram, aportaram, uma víbora morde a mão de Paulo. Todos esperavam Paulo cair morto, mas Paulo não caiu, porque a Bíblia diz que ele sacode a víbora sobre as chamas de uma fogueira e continua pregando. Deixa eu dizer algo de Deus aqui para você: o veneno da serpente só faz efeito se você parar. O veneno da calúnia só faz efeito se você parar. O veneno do adversário só faz efeito se você parar. Paulo sacode a mão sobre as chamas e continua pregando, continua falando, continua servindo. Não pare, porque se você parar, o veneno faz efeito. Mas se você continuar servindo, continuar falando, continuar pregando, continuar ajudando, Deus irá reverter o efeito do veneno e você não será morto para a glória do nome de Deus. Atos 28, Paulo está em Roma, em uma prisão domiciliar, e na capital do maior império do mundo, Paulo está cheio do Espírito Santo, pregando o Evangelho e escrevendo cartas. Levante uma de suas mãos em direção aos céus, em nome de Jesus. Se você tem fé para isso, diga comigo assim: eu sou. Atos 29, eu sou a continuação dessa história, e eu também quero
E eu também preciso ser cheio do Espírito Santo de Deus. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. O mesmo Espírito que operou de Atos 1 a 28 é o mesmo Espírito que opera na igreja hoje. Ele não mudou. Ele foi enviado à terra. Ele é o outro Consolador. E desde Atos 2, quando ele desceu, que ele continua conosco. Ele continua em nós. Ele opera em nós. Ele opera através de nós, ele age no meio da sua igreja. Seja cheio do Espírito Santo. É o mesmo Espírito, é o mesmo Espírito, é o mesmo poder, é a mesma fé, é a mesma crença, é o mesmo Deus. Se você é a continuação dessa história, então nós temos que ser cheio do Espírito Santo de Deus. Sabe qual é o nosso problema? Não é nosso específico, a da esperança, mas da igreja contemporânea. É que a igreja contemporânea esqueceu do Espírito Santo. O Espírito Santo foi colocado de canto, foi colocado de lado. É um acessório. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é o outro Consolador enviado pelo Pai. O Espírito Santo veio e permanece conosco. E Jesus disse: Ele habitará em vós e estará convosco. Vamos para João, capítulo 14. Olha o que Jesus disse sobre o Espírito Santo. João 14, 16, 17 e 18. Diz assim, João 14, a partir do 16: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco durante uns dias, durante uma semana, para sempre. Outro Consolador. A expressão outro aqui no grego é alon, que significa outro igual. Jesus estava dizendo: eu vou enviar outro igual a mim, e ele estará convosco para sempre. Versículo 17: O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo habita e ele está conosco. Ele habita dentro de você. O Deus Espírito Santo habita dentro de nós. Nós somos morada do Espírito Santo de Deus. Ele habita e estará convosco. Versículo 18: Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Porque o Espírito Santo seria enviado, e ele foi enviado em Atos capítulo 2, e ele permanece conosco até o dia da eternidade. O Espírito Santo de Deus está entre nós, buscando uma igreja que queira crescer em intimidade com Deus, que seja sensível à sua voz, que seja entregue, que seja disponível. O Espírito Santo não conta com os melhores, o Espírito Santo conta com os disponíveis. Os homens mais capacitados de Jerusalém na época estavam no Sinédrio. Deles, só Paulo saiu de lá. Os demais eram pescadores, cobradores de impostos, homens que de extraordinário não tinha nada. A única coisa extraordinária nesses homens é que eles eram comuns, igual eu e você. Mas o Espírito Santo viu a disponibilidade deles. E quando um homem comum é capacitado pelo poder extraordinário do Espírito Santo de Deus, o mundo não consegue resistir, as cadeias não ficam de pé, os demônios não conseguem prevalecer contra um homem e uma mulher comum, mas cheio do Espírito Santo de Deus. E a graça do Espírito Santo de Deus está sendo derramada sobre nós nessa noite. Só haverá crescimento
Essa igreja só crescerá coletivamente. Nós só cresceremos individualmente se nós tivermos comunhão com o Espírito Santo, se nós tivermos comunhão com Deus, se nós tivermos disponibilidade em nos entregarmos de forma deliberada ao agir sobrenatural do Espírito Santo. Onde estão aqueles que estão disponíveis? Onde estão aqueles que querem ser usados pelo Espírito Santo? Onde estão aqueles que mal conseguem formular uma frase, às vezes não têm habilidade de pregar, de ensinar, de cantar, de tocar, mas tem um coração voluntário que diz: Senhor, eu estou disponível, que a minha incapacidade seja sobrepujada pela ação do Teu Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus busca corações disponíveis, corações voluntários aqui nessa noite. Um dos 4 pedidos que Davi fez quando confessou o seu pecado foi dizer assim: Deus, mantém-me com um coração voluntário. Me mantém com um coração disponível, com um coração entregue, com um coração servidor, com um coração ensinável, para que eu possa experimentar aquilo que o Senhor tem para mim. Sabe como que as Assembleias de Deus chegaram no Brasil? Fruto do avivamento da Rua Azusa, que começou no século passado, 1906. Da Rua Azusa esse movimento se espalhou pelos Estados Unidos, chegou em Chicago. É em Chicago que os fundadores das Assembleias de Deus no Brasil foram tocados por esse mover do Espírito Santo. E eles vieram para o Brasil, embarcaram no navio Clemente, sem saber falar a língua portuguesa, mas vieram debaixo de uma direção do Espírito Santo de Deus. A perseguição foi tamanha no início, nos primórdios, nas primeiras 3 décadas da Assembleia de Deus no Brasil. Mas essa igreja cresceu e é a maior denominação pentecostal do mundo. Por quê? Porque eles estavam disponíveis para serem usados pelo Espírito Santo de Deus. Os primeiros pastores assembleanos não eram doutores, não eram formados nas cátedras, nas academias, mas eram formados debaixo do joelho dos pioneiros, que os ensinaram a orar, que os ensinaram a jejuar, que os ensinaram a temer a Deus, que os ensinaram a buscar a presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus sacudiu a nação brasileira através de homens comuns, mas disponíveis para serem usados pelo Espírito Santo. Só iremos crescer se estivermos disponíveis nas mãos do Espírito Santo de Deus.